Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, boa noite a todas. Começando mais uma live. E na live de hoje, a nossa conversa é com Yunara Santana. Ela... Mike... Boa noite, Mike. Retomando aqui, aguardar o pessoal entrar novamente. Anderson... Alane, Fran... Luciano... Galera, boa noite. Muito obrigado de verdade por estar acompanhando aqui. A gente segue no aguardo novamente pela presença da professora Yunara para que a gente possa retomar. Xande, boa noite. A ideia é essa, pessoal. Durante a live a gente interagir entre si e trocar informações, trocar conhecimento. Eu e a Yunara por aqui, vocês pelos comentários. Alane, boa noite. Jonatas, boa noite. Pronto, Yunara entrou aqui conosco e a gente já pode começar, 19h32. Pronto, estamos juntinhos. Yunara, na live de hoje, Yunara Santana, professora Yunara, enfim. Na live de hoje eu pego minha cadeira, serei apenas um aluno aqui, trocar conhecimento, informação com a senhora e relembrar os velhos tempos. Bom, pessoal, boa noite a todos e a todas. Já temos aqui 13 pessoas nos ouvindo nesse exato momento. Então, assim, o tema de hoje, o ensino de história nos dias atuais. E a minha convidada é mais que especial. É uma professora que eu considero como professora até os dias atuais, desde sempre, ensino fundamental, ensino médio, uma pessoa que foi muito além de professora e que até hoje segue sendo uma baita referência para mim, e é por isso que ela é minha grande convidada de hoje. Yunara Santana é professora da rede pública, da rede básica, da rede estadual. Ela é especialista em gestão de processo pedagógico e também consultoria educacional. Já tem 27 anos em sala de aula, atuando com o maior carinho do mundo com os seus alunos e alunas. Nos últimos dias eu vim recebendo um número significativo de notificações. Esses alunos que estão sem conversar fisicamente com a senhora, mas que estão aqui nos acompanhando na noite de hoje. Isso mostra o carinho de todos esses alunos, seja daquele período de 2010, 2011, 2012, 2013, enfim, e até mesmo os alunos atuais. Isso mostra a grande professora, a grande referência que a senhora é, que segue inspirando uns aos outros, não somente na sala de aula, mas nas ruas, nas redes sociais, em todos os lugares. Muito obrigado, Yunara, contar com tua presença aqui na noite de hoje. Certo, eu agradeço e com tantos elogios, daqui a pouco eu não vou nem saber mais o que está falando na live. Na verdade, você não vai ficar somente sentado ouvindo, nós vamos trocar informações. Porque o conhecimento, ele só faz sentido quando a gente troca, quando a gente divide, quando a gente constrói. Tá? E o professor não é o dono do saber. Estou repetindo e sempre digo, o professor não é o dono do saber, é aquele que distribui o saber e que aproveita também o saber e o conhecimento dos alunos. Porque todos nós temos saberes que devem ser e podem ser aproveitados. E o pessoal que está chegando aí, obrigada, boa noite, muito feliz pelos elogios e pela presença de todos. A gente faz o que deve e o que pode. Bom, Yunara, a nossa meta é fazer uma live entre 40 a 60 minutos e a ideia também é interagir com as pessoas por meio dos comentários. Não sei se a gente vai conseguir responder a todos e a todas, mas enfim, a gente vai fazer o possível para tentar cobrir um tema tão complexo dentro de um período temporal muito curto. Então, assim, Yunara, minha primeira pergunta para ti é como a senhora observa o atual cenário em sala de aula, como é ser professora nos dias atuais? Essa é a primeira pergunta para ti. Como é ser uma professora de história, mais especificamente? Pronto.
Primeiro, você falou da questão temporal, e aí eu vou te lembrar que nós somos feitos de tempo. Né? O tempo que nascemos, o tempo que vivemos, o tempo que pensamos, nós existimos juntamente com o tempo. E aí, quando você fala dias atuais, surge um outro questionamento. O que são dias atuais? Dias atuais antes ou depois de 18 de março de 2020? Porque nós tivemos uma quebra nesse processo desse ano, uma situação nunca vivida. Alguém pode dizer, mas nós já enfrentamos uma pandemia por volta do século XX com a gripe espanhola, mas não nas proporções que nós estamos enfrentando hoje. Então, para te responder essa pergunta, eu prefiro criar uma baliza de tempo. O que era ser professora antes do dia 18 de março, quando as aulas presenciais foram suspensas, e o que é ser professora de história agora, a partir do dia 18 de março, quando nós não temos mais as aulas presenciais, quando nós não temos mais o contato físico, quando nós estamos num processo que é novo todos os dias. Todos os dias nós temos agora um processo novo, que nós não sabemos ainda onde vai parar. E aí vem a questão. O que é ou como é ser uma professora de história nos tempos atuais, antes da pandemia? Ultimamente, a gente tem enfrentado uma série de problemas. E dentre esses problemas, a gente tem uma situação muito séria no país com relação à educação, que é o negacionismo científico e o negacionismo intelectual. Então, ser professora de história, nesse momento atual, não é uma tarefa fácil. Porque a gente tem que estar se reinventando, a gente precisa estar estudando constantemente, porque a história ela não é fixa, tá? A história não é um movimento linear, então a gente precisa estar o tempo todo estudando e ainda se preparando emocionalmente, intelectualmente, para tentar brigar, ir de encontro, fazer a diferença diante dessa situação, desse negacionismo, sobretudo intelectual. Nós, professores de história, das humanas, de um modo geral, qualquer professor, passamos a sofrer pressão dentro da escola, nos ambientes virtuais, por conta desse processo de negacionismo que tem se estabelecido ultimamente no Brasil. E como é que isso acontece? Quando eu não tenho um argumento, quando eu não tenho uma base teórica, o que é que eu faço para negar as coisas? Eu grito, eu berro, eu ameaço, eu constranjo as pessoas e eu crio as fake news. E aí tudo isso foi gerando um processo muito desgastante para o professor de história. Só que quem faz história sabe que essas coisas aconteceram e vão continuar acontecendo. Mas a trilha que a gente escolhe seguir, que é da democracia, que é da constitucionalidade, que é da construção do indivíduo crítico. E quando eu falo de indivíduo crítico, não significa dizer que ele tem que pensar como eu. Ele tem que avaliar a situação, ele se posiciona diante da situação. Então, essa é a vida, essa é a labuta do professor de história. Criar condições para que em toda situação, adversa que seja, a gente possa possibilitar que esse aluno veja o mundo através dos olhos dele. Para que ele se torne uma pessoa que seja capaz de interpretar, de fazer conexões com a realidade, de entender que a história precisa ser lida, estudada, refletida, para que os erros não se repitam. E aí a gente falando da história hoje. Como ensinar a história hoje, na atualidade, depois do 18 de março na Bahia? Não sei. Nós temos... Não vou mentir, não podemos mentir. Como vamos ensinar a história agora? Não sei. Estamos nos reinventando. Estamos buscando maneiras mais diversas possíveis para que a gente consiga se aproximar desses indivíduos que estão dispostos a aprender, que querem aprender, e daqueles que mesmo assim resistem a aprender o novo. Como é que a gente faz isso?
com criatividade, com estudos, com leitura, com esforço, com dinâmicas e com a ideia de que não podemos esquecer que a construção do saber só se dá na linha da democracia. E por isso precisamos estar abertos a ouvir também e a criar algumas estratégias, que nesse momento não podemos dizer se são as melhores, mas são as disponíveis. Se são melhores ou não, só saberemos no futuro, porque isso é a dinâmica do ser humano no tempo e no espaço. Criar, recriar, aprender, ressignificar, estar disposto a se submeter a mudanças, a perceber que as mudanças são necessárias na nossa vida pessoal, política e também profissional. E aí? Recentemente, Onara, nós tivemos a discussão, agora falar sobre um pouco sobre a questão do Enem, que foi barrada pelo Congresso, pelo Senado, onde de 75 votos contrário à realização do Enem, e apenas o voto do filho do presidente foi o placar 75 para que não postergasse o Enem. Então, assim, a minha pergunta é como a senhora analisa essa questão do ensino EAD, e para a senhora que é professora da rede estadual, qual é o método que vem sendo utilizado pelo Colégio Jair, que foi o que eu estudei, não somente pelo Jair, mas pelas outras escolas? Como é que a senhora essa relação durante o período de pandemia? Olha só, o Conselho Nacional de Educação, ele permitiu agora, depois da pandemia, que os estados decidissem como estariam realizando essas atividades educacionais. Entre essas possibilidades, existe a educação à distância e existe a utilização de todas as plataformas que estão aí disponíveis para a gente utilizar para continuar nesse processo de educação. O Estado da Bahia, felizmente, o secretário de Educação e o governador não se declararam a favor do ensino à distância para a educação básica. Então, nós não temos uma orientação específica de como faremos. O que acontece? A maior parte das escolas, inclusive o Dr. Jair, tem utilizado algumas plataformas. Eu, por exemplo, tenho usado o Google Classroom como WhatsApp. Mas a intenção é que esses alunos não fiquem fora desse processo de aquisição do conhecimento formal. Porque isso é bem importante. O conhecimento não se dá apenas no ambiente escolar e não é apenas esse processo formal. Só que para o Enem, o que conta é esse conhecimento formal, conhecimento de livro. Então, o que nós estamos fazendo, praticamente em todas as escolas, são alguns momentos de conversa com os alunos, de atividade, de continuidade em alguns assuntos. Mas isso não vai resolver. Eu sou realmente a favor de que a gente não mantenha essa postura como uma alternativa para a solução desse problema da ausência de aula. E aí alguém vai dizer assim, sim, Onara, nós vamos perder o ano letivo? Vamos pensar o seguinte, e eu vou falar da minha realidade. Eu tenho alunos no Dr. Jair que não têm acesso à internet. Como é que eu vou acreditar? Ou como é que eu vou desenvolver plataformas virtuais, qualquer outro tipo de atividade que necessite do acesso à internet, para esses alunos, sem que eu, de alguma forma, esteja contribuindo com a exclusão de outros alunos. E isso não é a realidade do Dr. Jair. Isso é a realidade geral. Aí tem uma questão aqui, Henrique, que alguém fala o seguinte, o professor de história não pode mais ensinar história, que dizem que é comunista. Bem, para mim, ser chamado de comunista não é ofensa. Não seria ofensa, partindo da ideia do que é comunismo, é o comum. O que você quer para todos. O problema é que as pessoas chamam os professores de história e aqueles que discordam da atual situação política do Brasil, daqueles que defendem a ciência, daqueles que defendem a intelectualidade, chamam de comunista como se isso fosse uma ofensa. Porque essas pessoas sequer conhecem o significado da palavra comunista. Então, para mim, não é uma ofensa. Mas, como foi dito aqui, realmente fica numa situação difícil,
Porque chamar hoje em dia um professor de comunista é você dizer, é como se você estivesse ofendendo os professores. Porque as pessoas não sabem o significado. E aí vem um outro problema, o que essa ausência da aula presencial traz também nessa formação desse aluno. Porque a conversa presencial, a aula presencial, ela possibilita uma grande quantidade de questionamentos por parte dos alunos, que o ensino à distância não promove. A gente vê o seguinte, um aluno do ensino superior, quando ele vai fazer um curso à distância, ele sabe que ele precisa acessar a internet, ele sabe que ele tem que ter um tempo disponível para a educação à distância, acredita-se que ele já tem uma maturidade no seu horário de determinar a hora de estudar, e ele sabe das dificuldades que ele vai encontrar. Então, que ele precisa se dedicar mais ao estudo. Mas ele sabe, principalmente, que ele precisa ter acesso à internet. Quando os alunos da educação básica se matriculam no Estado, na escola, seja do Estado, seja do município ou da área privada, ele se matricula para uma educação presencial. Ele sabe que a internet é importante, que é uma fonte de pesquisa, mas ele sabe que a maior parte do processo de aprendizagem dele vai se construir na sala de aula, na troca entre alunos e professores. Então, a gente tem, como eu te falei, um vácuo, uma lacuna, porque assim, não existe uma receita de como ensinar história nesse período. E, para mim, a educação à distância não é esse caminho, porque ela vai promover muito mais exclusão. Porque nós sabemos, a gente vê aí o tempo todo os jornais falando, há um mundo de invisíveis que existia no Brasil. Invisíveis para quem? Para mim, eles não eram invisíveis. Eu sempre soube da existência deles. Então, esses invisíveis estão presentes no cotidiano dos professores. Nós sabemos desses invisíveis. Nós sabemos que eles existem. Como nós, então, podemos tratar como se fosse igual essa condição de alunos da escola pública e até da escola particular? Como nós podemos imaginar que todos terão acesso a essa educação à distância? Como nós podemos concordar com esse processo se claramente nós vamos estar contribuindo diretamente com a exclusão de um grupo? Então, eu não sou a favor da educação à distância nesse processo de educação básica em nenhum momento. Mesmo dizendo assim, hoje, por exemplo, eu passo uma atividade para os meus alunos, né? Mas essa atividade se refere ao mesmo conteúdo que eu estava trabalhando em março. Então, não adianta eu querer ficar passando atividade, dando conteúdo, e os alunos não consigam entender o seu papel nesse momento, não consigam entender o quanto a educação é importante e não consigam fazer relação do que nós estamos estudando com a situação política do Brasil. Então, se vier a se determinar esse processo de educação EAD, eu acredito que o que menos se deve preocupar, se pensar, é a quantidade de conteúdos. E aí a gente vem para a discussão do Enem. Que é impossível você promover o Enem nesse momento como se fosse um acesso igual para todos à universidade. Não é. A gente sabe que não é. É nesse contexto que a gente desmistifica a questão da meritocracia, onde os grupos mais vulneráveis são diretamente os mais atingidos. Eu estava vendo uma mais cedo, em uma casa geralmente ou não tem nenhum computador ou tem apenas um único. Em casas que tem 3, 4 crianças, como é que fica essa situação? E, enfim, tem uma outra questão para ser observada. Não somente agora, ela foi gravada principalmente agora em 2020, mas já vem sendo implementada nos últimos anos. Os grandes conglomerados de educação, que eles já vêm projetando o sistema EAD. Inclusive, vem tendo uma crescência muito grande. Então, um professor de história da educação básica, por exemplo, com seus 3.000 alunos enviando avaliação, sendo que nada supera o contato físico, o contato direto, a gente ter a vivência no espaço escolar, a gente ter a vivência, fazer com que as escolas, as universidades presenciais possam dialogar diretamente com as comunidades externas. Isso era algo que já fazíamos no nosso período. Eu lembro bem do tempo da gincana, em que
as mais distintas atividades. A gente conhecia diversas instituições, seja aqui pelo Conjunto Feira 9, ou seja por toda a cidade, quando a gente ia fazer as entregas, dialogando, conhecendo os mais variados lugares. Então, nada é capaz de superar essa participação direta, o contato entre o professor e o aluno. E eu tenho uma pergunta aqui, Onara, para ti, a questão do Anderson Cerqueira, ele que é aluno de História da UFRB, a pergunta dele é: professora, como no atual período se mantém um profissionalismo com tamanha desmotivação por vários setores ligados ao ensino? Aí a gente entra na questão da esperança, enfim, responde, por favor. Sim, eu vou, antes de falar, de responder isso para Anderson, eu vou te falar da meritocracia, que acaba também sendo uma base para a resposta do Anderson. A gente não nega o mérito dos indivíduos. Não se pode negar o mérito de quem almejou, de quem chegou lá, de quem conseguiu. O que a gente não pode é dizer: você não conseguiu porque você não é capaz. Então, essa é uma grande questão da meritocracia. As pessoas colocam o seguinte: bem, olha só, seu colega do ensino médio, hoje tem carro, é dono de empresa, tem as profissões mais valorizadas por essa sociedade, é médico, é advogado, é administrador de empresa, e você está aqui por quê? Porque você não teve competência, porque você não mereceu, porque você não foi capaz. Então, isso precisa deixar bem claro. E é algo que eu falo muito na sala de aula. É muito comum a gente ouvir dizer assim: tem que correr atrás. Eu digo para eles: não tem que correr atrás. Quem corre atrás, chega onde? Atrás. Se precisa correr do lado e da frente, porque os desafios são grandes. E aí, nessa questão do desafio, entra a pergunta do Anderson: como manter a questão do profissionalismo? Olha só, eu tenho 27 anos de sala de aula. Nesses 27 anos, eu passei por instituições privadas, tanto de educação básica como de nível superior. Fiz história, porque eu pensava assim: não é possível que história seja tão ruim como a história que eu aprendi. Não é possível que estudar história seja tão ruim como foi a forma que eu estudei história. Não é possível que a gente não possa usar a história para compreender a situação. Então, veio essa questão da motivação pessoal, mas veio um compromisso profissional. E esse compromisso profissional, Henrique, depende muito de cada indivíduo. Depende da formação e do desejo desse indivíduo. Bem, eu queria fazer direito, mas não consegui. Fiz história. Ora, se você faz seu curso de história todo pensando nesse jeito, que você fez história porque você não conseguiu fazer direito, você não vai ser um bom profissional. Então, para você ser profissional e manter essa questão do profissionalismo, você precisa estar numa área que você queira, que você se empenhe e que você deseje estar. Eu tenho uma preocupação muito grande, Anderson, com relação às pessoas que fazem licenciatura. Fazem licenciatura para quê? Para conseguir um diploma de curso superior? Fazem licenciatura para conseguir uma promoção no emprego? Fazem licenciatura porque não são capazes de fazer um outro curso? Então, eu tenho muita preocupação com as pessoas que fazem licenciatura. Porque dar aula é uma escolha profissional muito séria. É um compromisso que você faz porque você vai lidar com a sua profissão, mas sua profissão vai interferir diretamente na vida de outras pessoas. Como na forma de pensar, na forma de se posicionar. Você trouxe o exemplo da gincana. E aí a gente vê o tempo na nossa vida. Então, o tempo do pátio é importante. O tempo que se fica depois que acaba a aula é importante. Porque nesse tempo, que é considerado talvez um tempo ocioso, um tempo improdutivo, é onde a gente fortalece e estabelece as relações pessoais entre alunos e alunos, alunos e professores. O vínculo aumenta com a comunidade e você consegue criar uma cumplicidade
entre a escola, o professor e a comunidade. E isso dá sustentação à tua profissão, ao teu posicionamento profissional. Porque você sente como se tivesse um estímulo. Aí, falando estímulo, Anderson poderia dizer assim, ou qualquer outra pessoa. Sim, mas e o estímulo? Qual é o estímulo que o professor tem? Qual é o estímulo que o professor de história tem? Quando um aluno, como Henrique, diz assim, vou fazer história. Como um aluno como o Ricardo vira para mim e diz assim, eu vim aqui estagiar, observar suas aulas, eu disse, você vai dar aula? Ele, não, vai dar aula e ele dá aula. O estímulo é quando você vê um grupo de alunos parado, pensando, e depois ele pergunta, sim, e por que a sociedade é assim? E por que as pessoas aceitaram isso do governo? Entendi, porque nós nos rebelamos. É esse o estímulo profissional que eu tenho. Quando eu vejo um aluno virar para mim e dizer assim, descobri isso, ótimo. Eu não penso como você, não importa. Eu sempre digo, não acredite 100% do que seus professores das humanidades dizem. Eles, porque se você acreditar 100% no que eu digo, você não pensa além do que eu lhe falei. Você não investiga, você não me questiona. Então você acaba virando um reprodutor. E o verdadeiro professor de história não quer seguidores, é companheiros de crítica, de interpretação, de luta, de compreensão da sociedade. A gente não quer seguidores, a gente quer companheiros. Será que eu respondi para a Anderson? Respondeu sim, professora. E agora, fazendo um paralelo com essa mesma pergunta, fala rapidamente, por gentileza, sobre a questão do Escola Sem Partido, que já foi por inúmeras vezes barrada pelo próprio STF e que aqui em Feira de Santana tentou ser passada por meio de projeto de autoria de Edivaldo Lima. E a perseguição também aos professores das humanidades, principalmente aos de história. Bem, quando você ouve o nome Escola Sem Partido, você diz assim, ótimo, porque a escola não pode ter nenhuma nomenclatura de partidos políticos. A escola não pode ser partido disso ou partido daquilo. Então, a ideia, assim, escola sem partido é ótimo. É a ideia de que a escola está livre de influências partidárias. Mas o projeto Escola Sem Partido, ele nada mais é do que um projeto que reforça o aparelhamento da escola a serviço de uma elite reacionária que está no poder e que quer que as pessoas lá fiquem sem poderem contestar. Porque veja, eu fico me perguntando, Henrique, ninguém questiona um médico quando ele diz que a pessoa precisa fazer uma cirurgia e vai lá, não, você está com uma crise de vesícula, vamos tirar. Ninguém questiona quando você está no voo, se o piloto disser, apertem os cintos. As pessoas não questionam o piloto do avião. E por que questionam os professores, sobretudo os professores de história? Porque nós somos um perigo para essa sociedade reacionária. Porque nós permitimos, damos espaço para que o aluno pense fora da caixinha. Então, se a gente parar para ver o projeto Escola Sem Partido, ele barra exatamente toda a possibilidade de que se haja uma discussão crítica acerca de qualquer assunto. E eles argumentam o seguinte, o projeto Escola Sem Partido quer livrar a escola de ideologias. Primeiro, não existe como. Todos nós temos as nossas ideologias, que estão pautadas ou pelo lado da sociedade crítica, construtiva, democrática e justa, ou partindo do princípio da meritocracia. Você está rico porque você tem mérito. E aí a gente vai ver que a Escola Sem Partido foi um projeto, é uma tentativa de impedir que os nossos alunos, que formam a base da população brasileira, que são alunos da rede pública, parem, pensem, questionem e discutam. Então, essa Escola Sem Partido é uma tentativa de impedir que os alunos tenham a possibilidade de questionar a situação política, econômica e social que se estabeleceu no país. Professor, uma pergunta aqui de Marcela Mendes.
ela é aluna de História do curso da UFES. A pergunta dela, como a professora avalia os ataques à escola pública no Brasil? E eu faço uma complementação à pergunta dela. Como a professora avalia os ataques à escola pública e como a senhora avalia também a questão da culpabilização do sistema educacional em cima do professor? Ó, a ideia de culpar a escola pública, ela não é recente. Tá? A gente tem um projeto de governo que é você desqualificar, desprestigiar a escola pública. E aí eu repito a fala que eu disse anteriormente. Por quê? Quem está na escola pública, Henrique, na educação básica, quem está na escola pública no curso superior, pessoas que podem mexer com essa estrutura dessa sociedade. Foi Marcela que perguntou? Marcela Mendes, aluna de Pois História. é, Marcela. E aí, Marcela, eu quero te lembrar o seguinte, essa escola que tem aí na UF agora, a escola base, ela, antes de ser escola, ela foi inaugurada para ser creche para os filhos dos professores da escola, e na época, a turma de História, junto com outros cursos, invadiu o ambiente e transformou na primeira residência universitária de Feira de Santana. E eu estava lá. E falo isso com muito orgulho. Eu estava nesse movimento. Tá? E eu não tenho vergonha de dizer que eu fui da primeira turma do curso de História. E fizemos, e se preciso faremos de novo, outras situações para proteger o aluno da escola pública. Porque quem precisava naquele momento da residência era o aluno da instituição pública que não tinha dinheiro para pagar aluguel e precisava estudar. Então, existe um projeto político, a meu ver, que a ideia de desqualificar a escola pública é exatamente para impedir que essa classe popular tenha acesso à educação de qualidade, porque um povo educado questiona. Um povo educado é um povo que ele põe em xeque esse pensamento dessa elite dominante no Brasil. Uma boa escola pública, ela possibilita uma discussão. Gente, a escola pública é um laboratório. Na escola pública, testamos tudo. Não é testar no sentido de usar o aluno. Nós testamos com o aluno. Professores e alunos testam conhecimento, testam princípios, testam convivência, e nesses testes é que nós conseguimos produzir um bom resultado na escola pública. Se a gente for acompanhar a criação da escola pública, a escola pública surge no processo de industrialização do Brasil. Por quê? Porque os trabalhadores e seus filhos precisavam aprender e escrever para se tornar uma mão de obra barata, porém que fosse útil para a indústria. O que acontece com os filhos da elite agora? Eu não vou querer meu filho estudando com o filho do operário. Então surgem as instituições privadas. Então, só que a partir daí, o ser humano ele é extremamente inquieto. Começa-se a pensar, bem, se eu estou trabalhando aqui para servir ao patrão, eu tenho importância. E aí começa, quando se descobre que essa escola pública pode transformar a realidade, começa a se pensar em desarticular a escola pública. Uma prova disso é que nós temos grandes exemplos de excelentes profissionais que saíram da escola pública. Nós temos exemplos de líderes políticos que saíram da escola pública. Nós temos exemplos de alunos e alunas que saíram da escola pública e que se envolvem em movimentos políticos. Nós temos alunos que estão na escola pública que pensam numa revolução no sentido de possibilitar que o aluno fale, pergunte. Eu espero que eu não esteja indo de encontro ao que os meus meninos estão pensando, né? Os alunos, meus alunos, né? Tomara que eles estejam aí acompanhando e digam se eu estou falando a verdade ou não. E aí? Próxima pergunta, professora, também de Marcela Mendes. A pergunta é o seguinte: o ensino de história proposto na universidade consegue abarcar um ensino de história do ensino básico público? Não. De início, não. E aí eu vou te dizer por quê. Quando eu estava dentro da universidade, eu dizia, a comunidade está alheia à universidade.
Quando eu saí da universidade, eu disse, a universidade está alheia à comunidade. Então, nós precisamos, apesar de que a gente vê a universidade com vários projetos de extensão, com projetos para atrair a comunidade para a universidade, a gente vê que essa formação desse profissional, dentro do curso de História, eu não posso dizer com certeza hoje, mas quando eu fiz o curso de História, e pela experiência que eu tenho com contato com alguns alunos, não abarca. E por que não abarca? Ótimo que não abarca. Porque isso mostra que nós temos uma diversidade cultural muito grande. Se qualquer universidade sai um professor de História, um licenciado de História de uma universidade, e ele chegar na escola básica e disser assim, tudo isso que está aqui eu aprendi na universidade. Significa dizer que o nosso mundo ele é muito restrito. E não é assim. Agora, eu acho indispensável essa formação. E assim, sempre bato palmas para o curso de História da UFES, porque foi de onde eu vim. É a minha raiz, é a minha origem. E o que mais me chama a atenção é que assim, é um curso que hoje eu posso dizer que se ressignifica. É um curso que está aberto a mudanças, a críticas. Ah, não, os professores não aceitam críticas. Nós, de um modo geral, resistimos um pouco às críticas. Mas sempre a ouvimos. Então, o curso de História da UFES, como de nenhuma licenciatura, de nenhuma universidade, vai conseguir abarcar as necessidades da educação pública. Ele precisa entender que ele tem que caminhar paralelo a essa educação pública. Porque essa caminhada vai se tornar uma caminhada junta. E aí sim, você vai poder buscar a melhor formação na universidade e estar aberto para entender que a educação básica não é apenas um quintal das universidades. Tem uma próxima pergunta aqui, professora, dizendo o seguinte, qual seria, na verdade são duas perguntas bem parecidas, a do Pedro Sim. E a outra que é de uma aluna da senhora, perguntando o seguinte, qual seria a melhor alternativa para fazer o ensino com equidade frente a essa situação atual? Henrique, é como eu te disse no início, nós estamos em teste. Nós estamos em teste. Porque para que esse ensino, que a gente promova essa equidade nesse momento, só se houvesse um milagre para que todo mundo pudesse ter acesso às plataformas virtuais, ao mundo virtual. Enquanto isso não existir, nós não teremos esse processo de equidade. Por isso, tanto questionamento acerca do Enem. Porque nós sabemos que os alunos que não têm acesso a essas aulas virtuais, que não estão tendo acesso a outras formas e a própria disponibilização da internet para estudar, que eles não terão as competências necessárias para se sair bem no Enem. Então, a gente não tem, como eu falei no início, nesse momento nós não temos respostas prontas e não temos soluções imediatas. Tudo está sendo um teste. Eu não defendo o Enem esse ano. Para mim, o Enem de 2020 deveria ser feito, talvez, em 2021. Não é anular o ano letivo. Não é anular o Enem, pular um espaço do Enem. Mas esse Enem, sendo realizado esse ano, vai mostrar e vai reforçar a ideia de que quanto menos aluno da escola pública acessando o nível superior, melhor para manter a sociedade desigual como ela está. Acho que eu respondi, né? Sim, respondeu sim. Agora é o seguinte, professora, eu gostaria de saber contigo se a senhora já passou alguma situação complicada, seja professora. Henrique, repete a pergunta, porque Pronto. travou. Travou geral aqui, retomando a pergunta. Eu gostaria de saber Sim. se a senhora já passou por alguma situação complicada,
seja por algum pai, mãe, familiar de algum aluno, enfim, criticando sobre a gente tem toda a criminalização em cima do professor. Eu gostaria de saber se já Sim, houve algum sim. caso parecido, de pais chegarem até a senhora, até a direção, falar contra a senhora, e também fazendo uma complementação dessa pergunta, qual a didática que a senhora utiliza, qual a estratégia para colocar em sala de aula a Lei 10.639, seja para tratar a questão da escravidão e a questão dos indígenas? Certo. Primeira coisa, eu nunca tive problema direto, sabe? Com nenhum responsável por determinado aluno de ir à escola e questionar a forma como eu trabalho. Mas eu ouço sim. Eu ouço alunos novos que chegam e falam, questionam sobre a questão da religiosidade, certo? Porque para mim, religião e Bíblia, ou Alcorão, ou sutras budistas têm que ser deixadas dentro de casa, ou nas igrejas, e não nas escolas, nas salas de aula. Então eu já tenho um certo enfrentamento com alguns familiares por conta disso. Eu não permito intolerância religiosa, nem imposição de nenhuma religião na sala de aula, nas atividades. Isso, às vezes, eu ouço dizer, mas eu nunca tive nenhum atrito direto. Agora eu te digo, por que eu nunca tive nenhum atrito direto? Por conta, e aí eu volto para aquele, me perdi o nome agora, Anderson, eu acho, da questão do profissionalismo. Por que eu não tenho nenhum atrito direto? Porque eu sou profissional com minhas atividades e minhas atitudes em sala de aula. Então, por isso que eu não tenho esse atrito direto. Por quê? Para mim, o aluno não, né? Vamos tirar o nome aluno, o ser que está ali na sala de aula, ele tem um saber diferente do meu, e o meu saber é diferente do dele, mas não são saberes superiores. Nós temos saberes diferentes. Então, essa forma de lidar com esse indivíduo acaba impondo, de alguma forma, um certo respeito para aqueles que questionam fora da escola, fora da minha aula, essa situação de lidar com determinados conteúdos. Então, assim, eu, pessoalmente, nunca tive nenhum atrito direto com nenhum pai com relação a essa situação. E qual foi a outra pergunta? A outra pergunta foi quais estratégias a senhora utiliza em sala de aula para a implementação da Lei 10.639 de 2003? Olha só, a gente tem um dia, né, específico para o Dia da Consciência Negra. Você foi meu aluno e sabe que a gente sempre faz um evento nesse dia. Só que tem um detalhe. Eu não gosto de falar do evento do Dia da Consciência Negra simplesmente solto, como se a gente ensaiasse para naquele dia fazer uma apresentação. Então, a forma de lidar com a Lei 10.639 ainda tem um detalhe. As pessoas pensam que essa lei obriga você a criar uma disciplina nova. Não. A lei só diz o seguinte: ao invés de estudar, no meu entender, tanto história da Europa, estude a história da África. Estude a história da África no Brasil. Estude a história do povo africano no Brasil. Como é que isso é feito? Nas minhas aulas de história, dentro do cotidiano, só que não é algo en passant, não. Nós trabalhamos, e aí como eu sou professora também de filosofia e de sociologia, a gente aproveita também para que essas disciplinas sejam um suporte de garantia da execução da lei dentro da escola, onde a gente trabalha com temas polêmicos, sim, sobretudo a questão do racismo. É algo que perpassa constantemente nas minhas aulas. E planejado especificamente, eu trabalho com conteúdos específicos da África. E ainda assim trabalho com questão... Eu tenho até um livro para sugerir, né, que é um livro também que já foi sugerido nas atividades de África, onde esse conteúdo ele precisa ser tratado com a mesma seriedade que eu trato a história do Brasil. Então, como é que eu faço para aprimorar a lei? Eu diminuo a quantidade de conteúdos da Europa para que a gente possa, no nosso cotidiano, introduzir a história da África e lembrando que a gente precisa também, nesse mesmo processo, trabalhar com a história dos povos indígenas no Brasil.
Então, como a gente não pode fazer isso, digamos assim, em uma única série, a gente acaba distribuindo, não é priorizando, mas a gente começa a distribuir o conteúdo que a lei sugere, que é trabalhar com a questão dos povos indígenas e a história dos africanos na África e no Brasil, e dessa forma eu vou tentando trabalhar esses conteúdos, porque tem uma questão também, Henrique. O professor, ele tem pouco acesso a esse material. Eu tenho uma enorme quantidade de livros da África, inclusive livros de literatura, livros que devem ser lidos por alunos de quinta série, de primeiro ano. Eu tenho uma série de livros. E sempre que chega no período que a gente vai trabalhar com a história da África, eu disponibilizo esses livros para os alunos. E aí eles vão trabalhar com questões, por exemplo, poesias africanas. Vamos trabalhar com músicas africanas. Para que a gente entenda que a África não é um país e que muito menos é um continente só de desgraças. A gente sabe da exploração que o continente africano foi submetido, a gente sabe que ele se tornou pobre por conta da ganância capitalista, a gente sabe de tudo isso, mas a resistência cultural e histórica do continente africano precisa ser trazida, sim, para a sala de aula. E aí? Sim, ótimo. A próxima pergunta é, no último dia 23, um projeto de lei que vinha sendo tramitando nas duas casas, seja a Câmara dos Deputados e o Senado, prevendo a regularização da função do historiador. Depois de 11 anos, esse projeto engavetado, ele conseguiu, com muito sufoco, passar pelas duas casas, e quando chegou no Palácio do Planalto, ele foi vetado pelo presidente da República, infelizmente, o Bolsonaro. No caso, ele vetou a função de história. E só fazendo um paralelo aqui, Onara, ele vetou a regulamentação da profissão de história, isso dentro de uma conjuntura onde o negacionismo e o revisionismo vem ganhando força. Então a gente vê inúmeros materiais, cartilhas, filmes, programas, podcast, blog, enfim, construindo o falseamento da história. Então eu gostaria que a senhora comentasse, para todos que estão nos acompanhando, sobre essas duas questões. Sobre essas duas questões. Sobre a regulamentação do historiador, que o projeto foi vetado, mas ele volta para o Congresso e as duas casas podem derrubar o veto presidencial e o projeto acabar passando. E também essa segunda questão. Somente esses dois. Olha, eu teria estranheza se o presidente aprovasse a profissão de historiador. Eu tomaria isso como estranheza. Tá? Porque como é que ele vai, digamos assim, dar provas contra ele? Ele regularizar a profissão de historiador é abrir brecha para que mais pessoas o questionem. Sim. Porque, como eu falei no início, qual é o argumento que ele tem? O grito, a falta de educação, o palavrão e o desrespeito ao outro. E a ameaça física. É esse o argumento que ele tem. Então, para mim, não foi surpresa, mas eu espero e acredito que esse veto será derrubado. Com relação ao negacionismo, o que eu vejo é o seguinte, Henrique. Eu não quero desqualificar nenhuma profissão, mas eu vejo jornalista escrevendo livro de história e sendo aplaudido. Tá? Eu vejo blogueiro que não tem nenhuma formação na área de nenhuma licenciatura, fazendo análises e interpretações totalmente equivocadas sobre determinados fatos históricos. Eu vejo pessoas que não têm nenhuma formação dentro da área das humanidades negando a existência de fatos. Não é nem fazendo interpretação diferente, é negando a existência de fatos. E a gente pode ver que o ápice disso foi aquela reunião onde Van Traub, o ministro da Educação, fala que odeia o termo povos indígenas. Aquilo foi de um desrespeito à nação indígena brasileira absurda. E mais ainda, quando ele publica uma nota dizendo que
a investigação acerca de fake news é como a perseguição dos nazistas aos judeus. Isso mostra total desconhecimento e desprezo pelos acontecimentos históricos. Então, é muito comum hoje em dia, e me incomoda muito quando você fala assim, jornalista fulano de tal escreve um livro sobre isso. E olha como as coisas vão acontecendo de forma despercebida. Há 2 anos atrás, mas se eu não me engano, surgiu um texto em várias redes sociais afirmando o seguinte, que os negros escravizados deixavam nas encruzilhadas pratos com acarajé, abará e outras oferendas, né? Para que escravos fugidos passassem a noite e comessem essa comida. Qual é o fundamento disso? O que nós sabemos é que a comida era deixada nas encruzilhadas para ser uma oferenda aos orixás. Então, olha a forma de querer descaracterizar e desqualificar a religião africana. Outra coisa que a gente ouve as pessoas defenderem, o presidente da Fundação Palmares, justificando que a escravidão foi benéfica para os descendentes dos escravos no Brasil. Então, isso causa muita indignação e isso tem tomado muita força, digamos assim, de 3 anos, 4 anos para cá, esses grupos vêm ganhando um espaço muito grande. E aí a gente volta para o início, a questão de que por que você tem a necessidade de deturpar acontecimentos históricos, porque você tem a intenção de burlar uma interpretação mais crítica da história, porque isso, para que cada um fique no seu lugar, para que cada um fique olhando para o seu umbigo, para ter a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou sempre assim. Ser sempre assim, então. Eu nasci pobre, eu vou ser pobre. Por quê? Porque é assim que as coisas acontecem. Então, a manipulação da história hoje, de questões de filosofia, de sociologia, elas são fáceis de serem manipuladas porque existe toda uma organização para que se manipule essas informações. Como você tem um indivíduo chamado Olavo de Carvalho, que se considera filósofo, que se considera pesquisador, nem para escrever livro de autoajuda, não estou desqualificando a literatura de autoajuda, mas nenhum livro desse tipo não é capaz de escrever. Ele não tem referencial teórico, ele não tem bibliografia, ele não tem pesquisa. E é um ídolo, uma pessoa que é endeusada nessa alta sociedade. Agora veja, quais são as pessoas que na maioria das vezes têm essa postura? Pessoas que estão num lugar, digamos assim, privilegiado economicamente falando, e que não querem perder esse seu privilégio. E para isso, o que é que ele faz? Ele achata todos que estão financeiramente abaixo. Só que, por mais que se faça isso, é aquele comentário que eu fiz na sua postagem sobre o projeto que caiu, que proibia o casamento em locais públicos da população LGBTQ. Não adianta. Por mais que se tente manipular, negar, nós não viveremos uma nova Idade Média. Sim. Porque os professores de história e todos os demais não permitirão. Professora, a gente está se aproximando do tempo máximo, do tempo limite permitido aqui no Instagram. Então, assim, para a gente estar finalizando aqui, eu gostaria de saber como a senhora observa esse pós-pandemia e qual a nossa função, não somente função educacional, mas qual a nossa função social perante principalmente os mais vulneráveis. Como a gente pode construir uma história que vá além, seja do ensino básico, seja além das universidades. Eu estava observando mais cedo um projeto do Luiz Paulo Ferraz, ele que é mestre pela UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, e por lá ele desenvolve um projeto bem legal, História ao Ar Livre, onde ele leva várias fontes históricas para a população, seja em praia, praças públicas, ou seja, tem toda aquela ressignificação do espaço público, onde ele consegue conectar as pessoas, envolver as pessoas com a história. Então, só para a gente finalizar, qual a nossa função social
pós-pandemia, como a gente pode contribuir com tudo isso? Bem, vamos começar do final. O exemplo que você deu desse projeto de história. Lembra das nossas aulas na praça? Sim. Lembra de quando aconteceu aquele movimento de invasão das escolas, porque se queria suspender o Enem, por conta da... Se queria suspender o Enem, não. Por conta da proposta do ensino médio? Sim. Então, isso é algo comum. É uma das coisas que nós podemos fazer. Como? Conversar no dia a dia, conversar com o vizinho, conversar com o colega, com o avô, com o pai. E uma coisa muito importante, pós-pandemia, Henrique, é uma questão que nós precisamos despertar ainda mais em nós. É a questão da solidariedade, é a questão de se colocar no lugar do outro. Porque se eu saio sem máscara, eu posso prejudicar a mim e ao outro. Por que eu saio sem máscara? Ou porque eu não me preocupo com o outro, ou porque simplesmente eu acredito que a OMS fala mentira. Então, eu estou me deixando levar por esse negacionismo. Então, pós-pandemia, nós devemos inicialmente nos preocupar como as nossas relações sociais, afetivas, poderão ser fortalecidas. Porque a solidariedade não está apenas num prato de comida, numa cesta básica, num dinheiro. A solidariedade está no conversar, no olhar, no ouvir, no se colocar no lugar do outro. E são essas questões que nós precisamos reforçar agora, nesse momento, para executá-las no pós-pandemia. Professora, rapidinho, a gente só tem 3 minutos, uma pergunta rápida. Da Marcela. Última pergunta. Como neste momento em que vivemos, o ensino de história da África e afro-brasileiro está colocado nas escolas, tanto pública quanto privada? Qual a diferença da aplicação dessa temática, seja nessas duas redes? Muito além do necessário. Muito aquém do necessário. Os profissionais ainda não estão prontos nem dispostos a esse desafio do ensino da África. Eu digo por mim, eu faço esse trabalho. E mesmo fazendo esse trabalho, eu ainda acho que eu preciso fazer mais sobre ele. Então, é uma questão do dia a dia. Eu convenço minha colega de português a trabalhar com literatura africana. Eu convenço meu colega de sociologia a trabalhar com o conceito necropolítica, que é um conceito de um sociólogo africano. Então, não é um trabalho que ainda está no ponto ideal. Mas que quem segue essa linha de trabalho precisa chamar para si, conquistar e convencer os outros a desenvolver esse trabalho, porque precisa ser feito. Da aplicação dessa temática na rede pública e privada? Nós, na rede pública, estamos muito à frente. Nós ganhamos da rede privada no que diz respeito ao trabalho da África. Há algum tempo atrás, eu fiz uma apresentação sobre nossa Semana de Consciência Negra na UFES, e as pessoas me perguntavam, isso é de escola pública? E é de escola pública. Nesse ponto, nós ganhamos muito da rede privada. Nós sabemos trabalhar muito mais com a África do que a rede privada. Professora, só para a gente finalizar aqui agora, a gente está com 20 pessoas nos acompanhando em tempo real. Eu vou colocar o vídeo, eu vou disponibilizar o vídeo no YouTube. Agradecer especialmente a participação da senhora e a todos que estão nos acompanhando até aqui. E só para a gente finalizar essa live com um toque de ouro, eu gostaria, professora, que a senhora nos indicasse algumas sugestões de livro. Aqui mesmo nessa live temos algumas pessoas, tanto da universidade, do Feira 9, do colégio, enfim, sugestões de leitura para que a gente possa fazer nesse momento. Primeira, coincidindo com o último assunto tratado, a gente tem um livro de antologia poética que eu sugiro para vocês, que é de José Craveirinha, um dos maiores poetas africanos, e ele é moçambicano, ele tem poesias excelentes. E um outro que tem tudo a ver para todo mundo que quer discutir tudo que você precisou desaprender para virar um idiota. E aqui vai trazer uma série de questões sobre, inclusive, kit gay, tá? Terra ser plana, tentando justificar como é que as pessoas conseguem acreditar nessas questões. Então, desmistifica também a questão dessas mentiras que estão muito presentes no nosso dia a dia. Yunara, muito obrigado, de verdade, foi muito bom ter conversado contigo. A hora passa muito rápido, enfim. Muito obrigado. Falta 30 segundos. Muito obrigado de coração. E obrigado eu que te agradeço. Que estamos acompanhando. Pelo convite, agradeço
agradeço as perguntas, agradeço as pessoas que participaram e estamos prontas para a próxima. Obrigado, muito obrigado, professora. Beijo, obrigado também. Obrigado, pessoal. Tchau, obrigada, Tchau. gente.